Bom, nesse vídeo aqui eu vou explicar para você porque você não deve seguir qualquer rotina de treino que você encontra na internet. Você vai saber direitinho por que você tem que espaçar um pouco mais seu treino ou tem que aproximar um pouco mais, como você deve organizar e qual rotina vai ficar mais encaixada para o que você precisa e se realmente você precisa treinar todos os dias. Então, me acompanhe aqui nesse vídeo, você vai entender tudo isso daí e ainda vai entender como é que as adaptações acontecem no seu corpo, qual o tempo ideal de você dar um outro estímulo e como você identifica se você está tendo rendimento aproveitado ou não. Então, eu vou te explicar tudo isso aqui agora. Então não esquece de acompanhar o vídeo todo, deixar o like, se inscrever e se tiver alguma dúvida, comentar aqui. Bom, e agora explicando de uma vez por todas por que você tem que saber escolher a rotina de treino ideal para você, a divisão de treino ideal, né? Como organizar esse treino na semana. Porque primeiramente é óbvio dizer que você não é o Siban, você não é o Chris Bumstead, você é apenas um franguinho que está começando a treinar agora e que você não tem condições nem física, isso é nítido, né? Que um atleta tem, você não tem a mesma disposição de recuperação, você não tem a mesma capacidade de recuperação, na verdade. Muitas vezes você não tem a mesma disposição de treino, né? Você tem que trabalhar, tem que estudar, tem outras coisas que são mais importantes do que treino para você, de maneira de verdade mesmo. Tem gente que leva treino às vezes como se fosse o ganha-pão dele, sem que não é. O cara às vezes tá ferrado, lascado e o cara não deveria levar o treino tão a sério. Deveria fazer parte, sim, não é que você tem que deixar. Mas ele não precisa ser a parte principal do seu dia, tá? Você pode gostar muito, mas se manter vivo com dignidade é mais importante ainda. Mas, voltando para cá. Você tem que entender as diferenças, né? Como eu já falei, tem a rotina da pessoa é diferente, o tempo por dia de treino da pessoa é diferente, então tem várias questões que você precisa ser sensato na hora de escolher o seu treino. E falando aqui de uma maneira geral, o que vai ditar o que é a maneira correta de você entender qual a necessidade, o que é importante para poder dividir o seu treino na semana. É entender esse gráfico aqui da supercompensação. Se você entender ele, como é que a dinâmica dele acontece, acontece com treino de força, de hipertrofia, de resistência, treino para velocidade, tudo passa por isso daqui, tá? É uma teoria geral, mas que na verdade explica basicamente tudo de maneira que você tem que se basear para poder organizar seu treino. O que eu quero dizer? Você está nesse momento inicial aqui, ó, na homeostase, que é essa linha mais reta aqui, tá bom? Isso quer dizer que você está com os seus gastos de energia, o seu equilíbrio, tudo organizado, tá? Você não tem nada, nenhum agente estressor agindo sobre você não está se recuperando de nenhum dano. Quando você faz o seu treino de musculação, você sai desse estágio aqui e você tem uma perca na sua capacidade física. Você gera um dano com o seu treino. É um dano controlado, tá? Se for bem elaborado, claro. É um dano controlado. Porque eu já vi gente treinando e esse treino ele não é benéfico. Ele acaba sendo prejudicial para a pessoa. Você acaba perdendo capacidade física de uma maneira que não é controlada, que não é pensada, que não é estudada para você. E você não tem nenhum benefício pós esse estímulo. Então, de uma maneira geral, você tem um estímulo de treino, você tem uma descompensação, você tem uma diminuição da sua capacidade física, que isso vai impulsionar o seu corpo a querer melhorar, a querer se recuperar. E ele se recupera, e ele vem aqui para compensação, ele volta para esse estágio inicial. Só que o seu corpo ele é tão inteligente, que você já deve ter ouvido isso N vezes, que ele tenta melhorar, ficar mais forte para um novo estímulo. Ou seja, ele super compensa, ele vai vir para cá. Ó. A sua capacidade física que estava em, vamos supor, em 1, ela passou agora para 5. E se você der um estímulo de novo no momento certo, que eu vou já explicar qual é o momento certo de dar outro estímulo, você vai vir para cá, ó, pro 10, né? Vai melhorar para cá e depois para 15 e assim sucessivamente. Isso se a gente pudesse quantificar o quanto a gente melhora, beleza? Então você dá o estímulo, você tem um momento ali de baixa da sua capacidade física, você tem uma recuperação, o seu corpo ele começa a se organizar, produzir proteína, adicionar proteína na estrutura muscular, começa a produzir mais mitocôndrias, né, que geram mais energia para a sua célula e começa a armazenar mais líquido e substrato dentro da célula, então ela fica maior, fica mais inchada, então você melhora a sua recuperação e você super compensa. Aqui é o momento ideal de você dar o estímulo de treino, certo? Para você aproveitar essa onda, né, essa supercompensação e você fazer, ó, dar uma baixa, não baixar tanto quanto da última vez e supercompensar de novo, só que um pouco mais do que na primeira fase, né? Como eu falei, vai lá para um nível acima do que estava antes. Só que se você espaça demais o seu treino, você acaba perdendo essa onda, perdendo esse momento ideal de você aplicar o seu treino. Você deixa ela descompensar de novo. Se você passar do tempo de que você deveria dar o seu treino, é isso que eu quero dizer. Se você espaça demais um treino do mesmo grupo muscular para outro, você acaba perdendo um momento ótimo de você treinar de novo, que deveria ser aqui. Você acaba voltando para esse estágio inicial, para esse estágio de homeostase. E aí a sua descompensação vai ser a mesma, no mesmo patamar. Você não vai ter benefício se você espaçar demais o seu treino. É por isso que para iniciantes, você treinar um grupo muscular por dia não é benéfico. Só é benéfico para um cara que consegue dar uma paulada tão grande, diminuir tanto a capacidade de treino dele, dar uma porrada tão grande, e ele consegue recuperar
e tem essa supercompensação. E aí ele recupera aí em 4, 5, 6 dias, a depender da pancada que ele dá. Só que você, que é um frango, que é um gafanhoto, que é um ninfeto aí, que tá precisando ganhar massa muscular, que não consegue nem encher uma camisa G ainda, você não pode treinar assim, porque você não tem capacidade de recuperação. Nesse período aqui, tem muita coisa que acontece a nível celular, né? A nível de reações químicas, de geração de energia, de creatina, de produção de proteína, de absorção de proteína, que você que é iniciante ou intermediário, você não tem ainda. Então você não tem a necessidade de treinar tão forte num dia só e espaçar tanto o seu treino, tá? Espaçar o treino é para quem precisa, para quem consegue treinar pesado. Então, você deveria pensar que essa recuperação aqui ela vai gerar geralmente entre 24 e 72 horas, tá? E o que vai fazer variar? A intensidade do treino, né? O quão forte ele foi. E dentro do que foi forte no treino vai entrar em 2 pontos. Vai entrar o seu volume de treino e vai entrar também a intensidade de carga do seu treino. Esses 2 fatores aqui, eles vão ditar isso. Se você, inicialmente, essa intensidade de carga aqui, ela já é autocontrolada com a faixa de repetição. Se você estipular para você fazer uma faixa de repetição de 6 a 10 repetições, intrinsecamente você está ditando qual a carga de treino que você tem que utilizar. É uma carga que você não consegue fazer 10 repetições, mas que não seja muito fácil de fazer muito mais do que 10. E também não é tão pesado que você não faça menos do que 6, certo? Indiretamente, você vai ajustar isso daí. Mas o principal fator que vai ditar o seu tempo de recuperação é o seu volume de treino. Se você fizer muitas séries com essa intensidade de carga, provavelmente o seu dano muscular vai ser muito grande, que é o seu volume de treino. E é o que a gente vê na prática com alguns atletas mais avançados, quando eles treinam essa rotina de blitz, né? Treinar um grupo muscular por dia. O que eles aumentam? Eles treinam mais pesado? Não, porque eles não conseguem. Eles já treinam o limite de carga deles, né? Daquela faixa de repetição, claro. Eles conseguem treinar mais pesado? Conseguem. Mas eles teriam que diminuir um pouco a repetição, certo? Esse volume de repetições. Mas para eles treinarem mais pesados, o que eles fazem? Eles aumentam o intervalo de descanso, eles aumentam o número de séries, eles colocam alguns métodos ali para burlar a fadiga, né? Que é um drop, que é um hash pause, que é um cluster, né? Que a gente vai entrar nisso em outros momentos. Mas, de maneira geral, você vai recuperar aqui entre 24 e 72 horas se o seu estímulo de volume de treino for adequado para você. E aí você vai pegar esse mesmo pico aqui, vai aplicar um outro treino e vai recuperar. O que eu quero dizer para você não errar, para você não aplicar o treino de um atleta mais avançado e querer replicar em você. Se você é uma pessoa que, entendendo isso daqui, né, que existe um momento ótimo de aplicar o seu treino, porque o seu corpo ele recupera, ele melhora a sua capacidade, e é nesse momento que você dá autoestímulo, para não deixar essa capacidade ela ser perdida, porque ela é capaz até de perder, diminuir do que estava inicialmente, né, se você não aproveitar aquela melhora do seu corpo, ele vai querer eliminar aquela melhora, porque é gasto energético. Se você colocar mais proteína no seu músculo, esse músculo fica mais ativo, então, consequentemente, você precisa de mais energia para manter ele. Então, para o seu corpo não é benéfico você manter aquele tecido mais ativo, que é mais gastoso de energia, né? Mais energia ligada na sua casa, sendo que não tem necessidade, não tem ninguém em casa, não vai precisar usar. Então não faz sentido. Então, pensando aqui na rotina. Se você é uma pessoa que treina só 3 vezes na semana e você quer seguir essa rotina de treino de pegar um ABC, que é o mais padrão você vê um atleta fazendo, né? Um push-pull legs, né? Aí você coloca um ABC na sua rotina aqui. Aí você faz aqui na rotina de segunda-feira você faz peito, você faz tríceps, você faz ombro. Aí na rotina de quarta você faz costa, que é o atleta faz assim, né? Ele treina segunda a sábado, mas ele treina costas, aí ele treina ombro posterior e ele treina bíceps aqui. E no outro dia ele treina full perna, né? Full leg. Só que se você aplica isso aqui pra você que treina 3 vezes por semana, olha a frequência do estímulo. Você só vai treinar peito de novo na outra segunda-feira. E vai treinar de novo na outra segunda-feira. A tua frequência de estímulo vai ser muito baixa. O cara ele faz isso daqui porque no dia que ele treina peito e ombro, ele já vai treinar de novo na quinta-feira. Ou seja, ele deu 24, 48, 72 horas de intervalo. Entendeu? E mais ou menos. Então, ele tá dentro daquele parâmetro lá que ele consegue se recuperar nesse período curto de tempo. E pegando outra rotina, né? Tem gente que treina assim, ó. Treina peito na segunda-feira, costas aqui, aí treina braço completo aqui, aí treina ombro aqui e aqui treina perna. Se você treina assim, se você é iniciante, você teria que colocar todo o seu volume semanal de treino num dia só de peitoral, certo? Um cara que treina ABC, né? Ele treina A, B, C. Ele consegue dividir o volume de treino dele, vamos supor que ele colocou peitoral. Ele quer dar um volume de treino aqui de 20 séries semanais pro peitoral dele, certo? Se for bem planejado. E consegue colocar 10 aqui, se tiver na rotina A, né? O treino de peito dele. Se você for treinar uma vez por semana, você jovem gafanhoto, você vai tentar manter o mesmo volume de treino, o que você vai tentar fazer? Você vai ter que colocar esse volume de treino todo aqui, as 20 séries semanais.
Só que se você é iniciante, como eu falei ali, você não tem a capacidade de se recuperar tão bem dessas 20 séries. Você vai acabar perdendo essa curva de compensação que faria seu treino ser otimizado. Você não tem capacidade de treinar bem essas 20 séries. As primeiras 5 séries saem bem. Depois, as outras 10 séries já saem meia boca. Já sai valendo quase nada. Já não vale mais nem o que valeu as 5 séries primeiras. E essas 5 séries finais aqui, você está fazendo ali só um desperdício. Você não tem condições de manter um bom nível de treino do começo ao fim dessas 20 séries num dia só. Por isso que é mais interessante você separar mais o seu treino, certo? Isso é um dos motivos que você não tem que fazer uma rotina de treino tão partilhada no início, certo? Não tem necessidade. No máximo, se você for iniciante e conseguir treinar todos os dias, você faz um ABC normal, fazendo segunda, terça e quarta, e depois repetindo isso aí na quinta, sexta e sábado. Mas pegando aqui numa pessoa que não treina todos os dias, certo? Essa rotina de treinar só peito, ombro e tríceps no dia, treinar só costa, ombro e bíceps no outro, e depois só perna, não faz sentido. O que é mais sentido para uma pessoa que treina 3 vezes na semana é ela treinar full body, treinar o corpo todo, porque ela melhora a proximidade entre um estímulo e outro, certo? Você não vai demorar tanto a dar outro estímulo. Então aqui ela faz full e aqui ela faz full. Entende? E você consegue fracionar aquele volume de treino que você queria dar de peito, de 20 séries semanais, que isso aqui já é um volume alto de treino, tá? Isso aqui não é para uma pessoa iniciante, muito menos intermediária, é mais para uma pessoa avançada. Mas vamos supor que uma pessoa que treina dessa forma, ela consegue dividir esses 20 séries aqui em 3 dias, certo? Então daria mais ou menos aí 7 séries por dia, né? Seria 2 de treinos de 7 séries e 1 de 6. Então na sexta-feira que ela estivesse um pouco mais cansada, ela poderia dar 6 séries aqui e 7 séries, entende? E aí ela poderia, com a proximidade que ficaria um pouco maior, ela poderia treinar aqui na parte de peito, treinar a parte superior, aqui focado, aqui a parte mais inferior focado, e aqui a parte mais média mesmo, sem especificar nenhuma parte, entende? Dentro dessas 7 séries. Lembrando que são 7 séries válidas de treino, beleza? Agora pensando numa rotina que seria aplicaria mais uma pessoa que treina 5 vezes por semana e ela está iniciando, certo? Iniciando até para pessoas avançadas também se aplica. Pensa comigo. Ela consegue treinar 6 vezes na semana, certo? Ela treina a terça, a quinta também e também treina no sábado. O que eu recomendaria para ela? Ela poderia fazer um treino aqui, ó, de peito, ombro e tríceps. Seria aquela rotina de ABC inicialmente. Aí depois ela faria costas, faria ombro posterior e faria bíceps. E depois ela faria perna, certo? Faria perna. Na quinta-feira eu sugeriria ela fazer um dia off da musculação, dar um descanso, para ter uma recuperação a mais, certo? Porque se você treinar muitos dias emendados, se você realmente treinar pesado, a tendência é que na segunda semana, terceira semana, o seu rendimento ele comece a cair. Você não vai conseguir manter o seu treino bem, certo? Treinando muito próximo assim um dia do outro. Então o ideal é que você desse um off nessa quinta-feira, nesse quarto dia. Se você é uma pessoa muito agitada e não consegue dar um dia off, recomendo, faz um descansativo. Treina aqui, treina abdômen e faz, se você já fez outros dias, faz um cardio um pouco mais puxado. Ou se você não fez outros dias, é mais um motivo para você fazer um cardio, tá? Um dia mais importante. E aí na sexta e no sábado você faria um full body, mas na parte anterior completa. Você faria peito, faria o ombro, faria o tríceps e faria quadríceps nesse dia. E depois, no sábado, faria um full body também, só que da parte posterior. Você faria costas, você faria ombro posterior, você faria bíceps e faria posterior de coxa e faria panturrilha também nesse dia, certo? E aí teria mais um dia de descanso aqui off no domingão. Você ir à praia, fazer um cardio na praia, marcar um date com a bichinha, é muito mais vantajoso do que estar treinando todo dia, tá? Você não é atleta, nem atleta treina todo dia, beleza? Aqui é uma rotina que ficaria bacana para a pessoa conseguir treinar todos os dias da semana, né? Consegue ter essa flexibilidade. E você até consegue manipular. Você poderia, por exemplo, no dia que eu sei que eu vou sair na sexta-feira, eu vou sair com os amigos aqui. Você joga o treino da sexta-feira, joga para quinta-feira. E aí você joga o off, justamente o cardio, o abdômen, que é um treino mais rápido de fazer, você faz até sem ir para academia. Você joga na sexta-feira, que é um dia que você vai ter vai precisar de um pouco mais de tempo, né? A rotina tá um pouco mais pesada, eu tô mais cansado, você consegue manipular, você tem espaço para poder mexer nisso daí e brincar, certo? Uma pessoa que treina 3 vezes por semana, eu já falei, full body, não tem pra onde correr. Treina o corpo todo, não tem por que segregar, vou treinar só a parte anterior, certo? Vai treinar a parte anterior aqui e vai treinar a parte anterior de novo só na sexta-feira? Não faz sentido, certo? É mais ideal você fazer dessa forma. Uma pessoa que treina 4 vezes por semana, seria mais ou menos essa rotina aqui. Só que o que ela poderia fazer? Ela tem 2 alternativas. Ela poderia tanto treinar um full body nesses 4 dias, e aqui também fazer
Vamos colocar treina segunda, terça, quinta e sexta. Ela faria aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. E ela poderia só mudar a seleção de exercícios, né? No primeiro full body aqui, ela treinaria mais focado na parte interna das costas. E que no outro full body ela treinaria já mais focado na parte de expansão, de dorsal. Mudaria um pouco o foco dentro do mesmo grupo muscular. E assim ela repetiria aqui na quinta e na sexta. Na parte peitoral, poderia treinar mais médio superior aqui no primeiro treino e poderia treinar mais médio inferior no segundo treino e repetir no outro dia. Ou ela poderia fazer uma outra rotina. Ela poderia fazer um full body superiores e aqui fazer um full body de inferiores, certo? E aí ela repetiria isso aqui na quinta e na sexta-feira, dando descanso de off na quarta, no sábado e no domingo. Muita gente gosta de treinar assim, tá? Principalmente o cara que é empresário, tem seus negócios, tem a sua correria, trabalha por conta própria, que não tem rotina fixa, você consegue fazer isso daqui. E de novo, você tem dias espaçados no seu dia, na sua semana, que você consegue modificar o seu treino. Eu treinei na segunda, na terça, na quarta ficou corrido pra mim. Na quinta também ficou, mas eu vou ter espaço na sexta. Joga o treino pra sexta e pro sábado. Você desloca pra frente. Você ter opção, você ter poder de escolha, muitas vezes é muito mais interessante. Você tá programado para treinar 4 vezes e às vezes você consegue treinar 5. Beleza, você faz os 4 vezes e joga um cardio no outro dia, entende? Você faz dessa forma, é muito mais interessante. Então, dessas formas aqui que eu expliquei para vocês, você consegue colocar os treinos do mesmo grupo muscular um próximo ao outro. Você evita perder aquela onda da supercompensação. Você poderia dar um treino aqui com 3 dias, você acaba espaçando demais porque você quis separar demais seu treino e o seu treino perdeu qualidade, entende? Então, às vezes é muito mais interessante você conseguir aproximar um pouco mais o treino, diminuir o volume de treino daquele dia, você vai acumular menos fadiga, você vai ficar um pouco mais descansado e vai conseguir ter mais proveito, tá? Isso aqui é só um esboço de uma maneira geral do que eu quero trazer para vocês, de como é que vocês deveriam organizar o treino de vocês, tá? Para ter um pouco mais de qualidade de vida e de treino também, né? De resultado. E aí, juntar com o seu descanso, juntar com a sua alimentação ajustada para os seus objetivos, assim você até se expõe menos à lesão, porque se você está treinando, jogando mais carga e não está descansando, você está fazendo isso daqui, ó. Pensa comigo. Você está fazendo o seu corpo recuperar, o seu corpo nem recupera de novo, nem chegou lá em cima, você já está dando outro estímulo aqui. Aí o seu corpo nem chegou lá em cima, você dá outro estímulo. O seu corpo nem se recuperou, dá outro estímulo. Chega aqui no momento, que aqui embaixo é lesão, meu amigo. Você pode se lesionar, você adoece porque a sua imunidade baixa, tá? É desse momento aqui que muita gente treina muito forte quando está iniciando. Tá? A pessoa fica doente, adoece, tem aquelas viroses, tem gripe e acaba prejudicando a continuidade do treino dela. Por quê? Porque o estímulo de treino está muito grande. Provavelmente o volume de treino está muito alto. Você até está motivado naquele dia para treinar. Treina muito forte. No outro dia já não treina tão bem, mas vai treinar. Aí depois acontece com muita gente que está iniciando isso. Então, saiba organizar a sua rotina de treino de acordo com o que você precisa, certo? Porque senão você acaba perdendo seu tempo e achando que está tendo mais resultados porque está treinando mais. Certo? Nem sempre o mais é melhor. Às vezes você treinar o suficiente. É uma curva de ponto de eficiência. Você vai crescendo, uma curva de eficiência é mais ou menos isso daqui. Certo? Você vai adicionando volume, volume. Tem um ponto ótimo. Daqui pra frente do que você adicionar de volume, na verdade, em vez de você continuar aqui, você não continua. Ou melhorar, piorou. Você, na verdade, acaba declinando. É uma curva em U. Certo? Você só acumula mais fadiga, acumula mais cansaço, suas cargas de treino baixas, sua motivação baixa, você não tem disposição, você não resiste ao esforço e você acaba perdendo a qualidade de treino, certo? Então essa é o que eu quero trazer para vocês. Não esquece de me seguir aqui nesse perfil, tá? Se você ficou com alguma dúvida, me segue, comenta aqui embaixo, me explica o que você está de dúvida para eu poder te ajudar e te explicar, criar um outro vídeo. Eu vou estar criando vídeos aqui, pelo menos 2 vídeos por semana, explicando esses detalhes gerais de como você organizar seu treino. Se você não tem condições de pagar um profissional para fazer para você, você vai conseguir ter mais lucidez na hora de escolher os seus exercícios, escolher os dias que você quer treinar, que você pode, e ser mais consciente, tá? E ser um pouco mais flexível, não precisa treinar todos os dias, tá? Tem gente que tem muito resultado, mesmo sem ter tanta genética, né? Que às vezes a pessoa acha que é genética. Porque tem gente realmente que você vai na academia e ganha 5 kg de massa muscular, né? Tem os caras aí que tem uma genética abençoada. Mas não é o caso da maioria. E tem gente que consegue ter muito resultado, ter flexibilidade. E pense comigo, quando você não se coloca na obrigação de treinar todos os dias, você coloca uma meta alcançável. Treinar 4 vezes por semana é muito mais alcançável do que treinar 6 vezes por semana. E tem gente que se desmotiva porque não está conseguindo bater aquela meta que ela colocou de treinar 6 vezes por semana. Vou todo dia agora, 7 dias por semana, vou todo dia. Quando a pessoa não consegue fazer isso, ela se desmotiva. E isso acaba sendo um fator para ela deixar de treinar. Ela não conseguir 6 vezes essa semana, também não vou mais essa semana não, vou quebrar um dia aqui, também não vou mais não, só vou na outra. Acontece muito isso.
Então coloque metas mais razoáveis, você vai ficar mais motivado, você vai ter mais flexibilidade na sua rotina, e você vai conseguir ter mais satisfação em treinar e, consequentemente, mais resultados. Então, me segue, deixa um like aí, comenta se tem mais alguma dúvida e vamos conversar aí sempre que for preciso, tá? Tamo junto, Alisson Mendes Personal aqui e abraço.